Rosinete, muito bem-vinda à minha sala de podcast. É um prazer enorme te receber aqui. Te vejo como uma profissional extremamente atuante na sua região. Então, me interessa muito que quem possa nos ouvir veja o seu empenho, o seu trabalho, porque você está no núcleo, né, da Sociedade de Psicanálise de Maceió e mantém uma efervescência em cima da psicanálise de grandes profissionais que passam pelo núcleo, né? Então, meus parabéns pela sua forma atuante de ser e eu gostaria de saber a sua narrativa, a sua história, Rosinete, de o que levou a menina em você tornar-se essa psicanalista atuante como você é. Bom dia, Norma. É uma honra muito grande. Estou aqui à sua disposição, me sentindo muito honrada, né? Você fala o que é que a menina Rosinete. Isso. A menina Rosinete, ela veio de... Meu pai é médico, minha mãe professora, e ambos tiveram 11 filhos. E ele, como médico, eu sou a mais velha de uma prole de 11 filhos. Ele, como médico, ele atuava como médico de família, como eram os médicos de antigamente, que ele se formou no Recife em 45. Fora isso, ele tinha um trabalho no hospital psiquiátrico. E mais tarde ele foi professor universitário e outras coisas. Mas o foco é esse, a questão do hospital psiquiátrico. Então, praticamente, eu vivi num hospital psiquiátrico. Por quê? Quando ele trabalhava nesse hospital, eu também ia muito a esse hospital, né? E uma coisa que me chamava a atenção, quando pequena, Norma, é que eu estudava também. Eu era quase vizinha desse hospital. A gente era quase vizinha desse hospital, lá em Bebedouro. Bebedouro é o bairro onde tinha esse hospital. E a gente era quase vizinha desse hospital. E eu também estudava numa escolinha particular, das primeiras letras, em frente a esse hospital. E uma coisa que me chamava a atenção é o gemido dos pacientes. Eu me intrigava porque os pacientes não tinham nenhuma ferida no corpo, mas gemiam, né? E eu me questionava por que eles gemem. Se eles não têm com nenhuma uma dor, não estão sofrendo de nada biológico, físico, né? Eu não entendia a dor mental. Eu não tinha isso. E isso ficou lá guardado, né? Foi interessante que eu só vim descobrir isso, que eu digo, é isso, quando eu fui estudar Bion, e aquele texto sobre o pensamento esquizofrênico, foi que eu vi, eu disse, é isso. Né? Só quando eu fui fazer formação foi que eu pude entender. Ou né? seja, quantos anos depois, Rosinete? Olha, eu era uma criança de 6, 8, 10 anos, e isso depois eu tinha o quê? Eu terminei minha formação no ano 2000, certo? Terminei minha formação no ano 2000. 2 anos depois eu passei para membro efetivo, 2 anos depois eu sou didata da Sociedade do Recife, porque eu sou também da Sociedade do Recife, eu sou da FEBRAPS, eu sou da IPA, né? Que tem esse envolvimento todo, né? Sim. Então, e aí primeiro eu fui fazer letras. Eu não era formada, me casei, sem ser formada, terminei o científico e casei. Meu marido também psiquiatra. E aí, meu marido foi ser o braço direito do meu pai. E aí, nessa hospital. E aí, eu fui fazer letras porque não tinha psicologia. Né? Em Maceió. Porque eu era secretária do hospital do meu pai. E aí, um dia eu estava
na secretaria, batendo as minhas contas, fazendo o meu trabalho, quando minha mãe chegou com mais de 50 anos, há 33 anos que ela não estudava, ela chegou para mim e disse: Rosinete, eu vou voltar a estudar, vamos? Eu disse: vamos. E estudamos, e ela passou em quarto lugar, e eu passei em terceiro Em que lugar. que ela passou? Em letras, Em letras. E em você em letras. terceiro em letras. Tem também. Ela Sim. terminou letras, tudo direitinho, foi brilhante, por Aham, sinal, que ela tinha uma inteligência privilegiada, ela foi brilhante. aham. E eu, quando eu estava no meio do curso, chegou psicologia, e eu Claro. tinha um bebê. Eu tinha um bebê. E aí Sim. eu já estava com dois meninos, e aí apareceu uma menina no meio do caminho. E a menina, eu tinha um bebê, e como era que eu ia dar conta de tanta coisa? Aham, Aí eu tive que optar em só ficar, fui fazer psicologia, passei, e fiquei na aham, psicologia, fui trabalhar no hospital do meu pai, é ah, lógico, e fui trabalhar também no estado. aham. Então, eu fiquei trabalhando no consultório, no estado e no hospital, para atender criança, adolescente, o que aparecesse no ambulatório, a gente tinha que. Que hospital que era esse do estado? Do estado era o Hospital Portugal Ramalho, mas eu fiquei no ambulatório do Sim. hospital. E o hospital do seu pai, da família, qual o nome? O nome é Clínica de Repouso Dr. José Lopes de Mendonça. Depois de casada e já com 3 filhos, eu voltei a estudar, Sim, sim. né? Aí, Então, já não foi tão novinha. Eu tinha 26 anos, 27, né? Eu tive minha filha, a minha caçula, com 26 anos. Eu casei com 19, tive o primeiro filho com 19, o segundo com 20, 21, e ela com 26. claro. Então, e aí eu também já estava nesse foco de estudar, certo? E Sim. aí, paralelamente a isso, eu fiz 2 formações em psicologia hospitalar, Aham. uma pela USP e outra não reconhecida pelo MEC. Uma é reconhecida e a outra não é reconhecida pelo MEC. E hoje essa formação me dá a liberdade de assessorar as psicólogas da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Então, é, eu tenho um irmão, depois eu sou a mais velha, como eu disse, de 11. O meu Aham. irmão, depois de mim, foi para São Paulo, fez formação psicanalítica e, ao voltar, ele fundou o núcleo, junto com outros colegas. Eu Sim. já participei, não oficialmente, porque eu era candidata. Aí as candidatas não puderam participar oficialmente, embora a gente tivesse participado de todo o evento, de Uhum. tudo, né? Então, em 1988, foi fundado o Núcleo Psicanalítico de Maceió. Né? Aham. A essa altura, eu já era candidata do Recife. Eu passei 9 anos indo para Recife, toda semana, para fazer a minha formação em Recife, que não tinha aqui em Maceió, né? Uhum. Então, é, e o nosso núcleo foi fundado, era, tinha, era bastante. Tinha meu irmão, tinha o doutor Carlos Fonseca, tinha o doutor Silas Benício, tinha a doutora Vera, tinha a doutora Inês, então tinha um grupo muito grande. Mas, de repente, esse grupo, alguns morreram, e esse grupo esvaziou um pouco. Sim. Mas, antes disso, também, nós fazemos um rodízio da nossa equipe. Aham. Né? Agora você é presidente, agora você vai ser. Sim. Como somos poucas, a gente vai rodando, né? Sim. E, ultimamente, você disse que o que lhe chamou a atenção foi meu trabalho como diretora científica no núcleo. Sim. É, Atuante, é, muito atuante. ultimamente, o que ajudou muito também agora é a internet, é a possibilidade de convidar pessoas online, né? Porque nós não temos condições de trazer ninguém para Maceió. Tá.
né? Nós não temos, mal dá para a gente pagar nossas contas do núcleo, né? Então, a gente não pode trazer ninguém. É a generosidade dos palestrantes, dos nossos proseadores, Aham, que a gente conta com isso. E também a questão online, né? Nesse aham. ponto, a pandemia, né, foi benéfica Sim, nesse nos ponto. favoreceu Nesse ponto, muito. nos favoreceu muito. Expandiu muito o É, conhecimento da nossa profissão, sem dúvida. não é? Então, eu não esperava mais ser diretora científica. Eu já tinha dado a minha contribuição, porque já fui presidente, já fui diretora científica, já fui secretária. Se agora não quero ser mais nada. Mas, de repente, eu vi que o núcleo precisava. Uhum. E eu convidei então, uma colega, a doutora Crisales, a Crisales Rezende, e disse, vamos assumir. Eu não tenho perfil para presidente, mas eu fico como diretora científica. Aham. E aí pensei, né, quais os mestres que eu gostaria de levar. Ah, Sabe, fiquei e lutei muito, sabe? Não é fácil ser diretora científica, sem ser conhecida, sim. e tentar com esses colegas brilhantes, ocupadíssimos, Aham. né? E, de repente, sem ter conhecimento do que é núcleo, né? Se disponibilizarem para É, a, a, me permita, quem não sabe desses termos que a gente conhece tão bem, núcleo, sociedade, só explica rapidamente, né? Que vem a ser núcleo? Por que Maceió, não é? O que acontece com... O que é núcleo? Vamos lá. porque é uma gradação, né? Há uma gradação. É um grupo de profissionais, né, da IPA. Eu estou falando da IPA porque nós somos da IPA, né? A Sim. gente se reuniu e vamos fundar aqui em Maceió um núcleo. Né? Esse núcleo tem como objetivo difundir a psicanálise. O Uhum. objetivo é esse, difundir a psicanálise. Uhum. Então, quando a gente se estrutura, a gente pede para passar para grupo, que é o que está acontecendo agora. Né? Ah, A gente está pedindo para passar para grupo. uhum. Então, vem sponsors, a gente chama sponsors, que são profissionais do alto comando da IPA. Esclareça também, por gentileza, para quem é leigo, o que vem a ser IPA? Porque a IPA é internacional, certo? IPA é a instituição é, internacional fundada por Freud, na qual as sociedades abrigam todas as sociedades do mundo inteiro pertencentes a esse grupo, que foi fundada por Freud, Uhum, certo? Agora, fora aqui a gente tem a FEBRAPS também. uhum, FEBRAPS é a que congrega todas as sociedades da IPA aqui no Brasil. uhum, Inclusive, vai ter um congresso agora em outubro, não é? uhum. Eu não vou poder ir, mas o de Campinas eu fui e fui a outros, mas esse ano eu não posso ir. E, enfim, o trabalho é esse. A gente Então, o núcleo é o núcleo da IPA, certo? Em Maceió. Que é, aí você falava o quanto esse grupo foi ficando, muitos já morreram, quanto ele ficou reduzido, e que você passou por todos os cargos dentro do núcleo, que é o núcleo da IPA em Maceió, certo, Rosinéia? certo. Sim. A gente, para passar para grupo, existem muitas exigências, não Uhum. é? Vem Sim. pessoas que são, que é a IPA quem escolhe, pessoas que vêm para ver se realmente a gente tem condições de passar para grupo. Sim. Depois de grupo, então, com o tempo, se Uhum. passa para a sociedade.
Sociedade de Psicanálise. Então, há essa, núcleo, Uhum, grupo e uhum, depois sociedade. sim. Para cada especificidade dessa, existem exigências, Critérios, né? critérios, Sim. critérios, critérios, critérios. Uhum, Muitos critérios, viu? sim. E então, agora, o meu trabalho tem sido esse, né? E se você, no núcleo, tem a qualificação de psicanalista de data, desculpa. Eu sou didata. Em 2000, eu terminei minha formação. Uhum, 2 anos depois, eu passei para membro efetivo e uhum, 2 anos depois eu passei para didata. isso. Ou É, seja, você Para, supervisiona o trabalho de outros psicanalistas, certo? também, né? Para isso, essa gradação também, a gente precisa apresentar trabalhos, né? E Isso. você sabe que o grande tripé é o estudo, a supervisão e a análise pessoal, essa é imprescindível para quem quer atuar, é Aham, importantíssimo, né? sim. E E a eu passei nove apresentação, anos indo para Recife, e a toda apresentação semana, para fazer a minha formação psicanalítica. toda semana? Toda semana. Eu Sim. terminei em 2000, faz há 25 anos que eu Há terminei a 25 minha anos atrás, formação. certo? Sim, sim. Que você ia toda semana a Recife, É. de Maceió para Recife. É Puxa, porque, é, é mas eu porque me eu tenho vejo. 80 anos, viu? Desculpa? Eu tenho 80 anos. Eu tenho. Você que queria pendurar a chuteira, achou que já deveria ter acabado tudo, né? A pandemia te fez reavivar tudo novamente. Foi ao contrário, né? Me deu um ânimo. É, Aham, e sou casada há 61 anos aham, também. puxa vida, que privilégio, É, esse longo é, caminho, né? é. Sim, muito bem. Desculpe, eu acho que eu te interrompi um pouco para poder explicar essas siglas, né? Porque vai nos ouvir um público em geral. A grande maioria são de psicólogos e psicanalistas, mas psicólogo que não é ligado à psicanálise, é importante saber essas siglas todas, né? Sim, é. Então, mas dando continuidade à tua história, né? Fez letras por quanto tempo? Letras. Eu fiz uns 2 anos de letra, né? E aí é, Foi para a primeira turma de psicologia de Maceió. fui da primeira turma de psicologia de Maceió, do SESMAC, Aham. Centro de Estudos Superiores de Maceió. E me conta, na época, a universidade, o editorial dela, tendia para qual abordagem? A universidade não tinha psicólogos. Não existia o curso de psicologia na Universidade Federal de Alagoas, né? Aqui o SESMAC, a gente teve psicanálise, sim, mas tinha todas as abordagens, dependia do mestre. Você sabe que o mestre, muitas vezes, uma força do mestre, né? Então, a Gestalt, eu iniciei com Gestalt. Gestalt. E como Aham. eu lhe disse anteriormente, eu senti o que me levou para ir para a psicanálise, não, antes do núcleo, foi que eu sentia que eu estava atendendo uma demanda muito grande e eu sentia que eu não tinha condições de ir mais adiante com os pacientes. E foi a Aham. psicanálise que me trouxe isso, né? A possibilidade de eu poder ir mais adiante com os meus pacientes, Uhum. coisa que eu não encontrava na Gestalt. Mas eu Claro. iniciei com Gestalt. Sim, eu acho que quando você disse, né, Rosinete, que você, quando criança, chamava a atenção sua, que dor era aquela que você percebia nos pacientes, na clínica do teu pai, né? Nos pacientes que manifestavam uma dor que não era a dor física, você já está falando desse aprofundamento, né? Você Mas já... não era nem. Eu era.
A clínica do meu pai, ele quando abriu a clínica com 10 pacientes, como eu lhe disse, depois ficou em 400, eu tinha 14 anos quando a clínica foi fundada. Isso era no hospital que ele trabalhava, Aham. e que eu era quase vizinha e estudava em frente. Ah, Então, aí ia muito nesse hospital. entrava e saía dali, sim. É, é, Sim. é. E quando meu pai fundou o hospital, que ele foi para uma clínica maior, essa da Braskem, que eu lhe disse, a Uhum. tragédia da Braskem, Aham, nós fomos morar lá. Ele levou os filhos aham. para ajudá-lo, e mesmo que ele não tenha condições de manter duas casas, né? Então, juntou os filhos e os pacientes. A Uhum. gente nunca tivemos medo, a gente andava para cima e para baixo. Meus filhos também nasceram Você lá, teve medo no sentido que eram pacientes psicóticos, pacientes psicóticos. né? No hospital É, psiquiátrico. no hospital psiquiátrico, e Uhum. que na hora do almoço os profissionais estavam lá junto com os pacientes, sabe? Então, você É fala um uma pouco de uma vivência que nos lembra muito a Nice Silveira, né? Exatamente. Jung nunca te chamou a atenção? Não, Aham. não, não. O Jung, não. Sei muito pouco de Jung, né? Porque a formação da gente é por Freud, Uhum. Klein, Sim, Bion, não é? sim, sim. E Eu digo em função de ser muito a experiência que a Nice teve, né? E ela era uma junguiana, por isso que eu estou fazendo essa analogia, tá? mas não, nunca Tá. sei muito pouco de Jung. Aham, Né? sim. É, Depende do berço. O berço era da psicanálise e Freud, né? Sem é. dúvida. Clássica, né? Da É, clássica, né? Que sim. também evoluiu bastante, né? A nossa psicanálise também está evoluindo. Já não é mais aquela psicanálise de Freud, né? Sim. Interpretativa. Isso. da- Você que da- pegou a psiquiatria, vamos usar esse termo, clássica, ou seja, você pegou todo o processo da antipsiquiatria também que aconteceu nos anos, eu creio que 70, mais ou menos, não é isso? Exatamente. Eu sou da Com época do eletrochoque, eu sou da época da insulina, eu isso. sou da época do ampliquitil, do haloperidol. Então, eu creio que você pegou também, nesse movimento da antipsiquiatria, com influência do Laing, né, na França, não é? Eu creio que você acompanhou todo esse processo da psiquiatria com eletrochoque para hoje, os CAPs, essa transformação toda que aconteceu no Brasil. Me traz a sua experiência, porque você é uma pessoa de dentro de hospital psiquiátrico, né? Como foi a Nice, de conviver junto, almoçar, comer junto com eles. Enfim, seu pai levou não sei se os 11 filhos, mas a grande maioria dos filhos para dentro de um Todos, contato, né? todos. Eu me lembro que nesses Brasis que a gente conviveu ao longo da vida, eu percebo algumas regiões que o paciente diferenciado, aquele que tem algum retardo, ou ele tem um estado psicótico, ele é integrado na comunidade. Então, eu percebi isso, por exemplo, no Mato Grosso e em outras regiões do Nordeste também. Eu creio que nós estamos falando também de um aspecto bem regional do que você está trazendo, tá, Rosinete? Olha, na minha época, não havia essa coisa de procurar integrar o paciente, a família, a comunidade, né? Eles faziam ali o tratamento, eles se internavam, faziam ali o tratamento, recebiam ali todos os cuidados, né, necessários à sua que eram necessários, né, individualmente, e quando ali tinham alta, voltavam para casa, para os seus familiares. Uhum. Claro que tinha um ou outro que, às vezes, ficavam,
ficavam quase que morando lá, né? Mas tendo todos os cuidados necessários à sua hospitalização, à sua doença, à sua enfermidade, né? Meus irmãos, meu pai e meu marido jogavam com os pacientes, né? Jogavam gamão, jogavam buraco, jogavam cartas. Meus irmãos jogavam futebol, jogavam vôlei com os pacientes, né? Então havia essa interação, sabe? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, dependendo da situação, eu me lembro também, né, fiz estágios e tudo mais em hospitais psiquiátricos, né? Me lembro de eletrochoque ser usado principalmente em pacientes em catatonia, né? O que você compreendia de eletrochoque para essa transformação toda que a psiquiatria passou, né? Na época, eu sentia que o eletrochoque era um tratamento necessário, como qualquer outro, e que era específico. Não se dava eletrochoque à torta e à direita, não se dava eletrochoque, foi também usado bastante como castigo, né? A gente sabe que isso existe. Sim, mas eu não via isso, na fase né? Não era isso a orientação do hospital. Sim. Né? E eu vejo que, talvez, sabe, Norma, o que eu vou dizer, mas eu vejo que se passou do 8 ao 80, ou do 80 ao 8. Hoje eu vejo que os nossos pacientes, os pacientes psiquiátricos, eles estão um tanto à deriva, né? Não existe mais hospitais, e uma coisa é, como dizem, que existia depósitos de pacientes psiquiátricos. Não é isso que eu estou falando. Sim. Eu estou falando de hospital sério, realmente, que está faltando para o paciente psiquiátrico. Porque só sabe o que é ter um paciente psiquiátrico quem tem um em casa. Sem dúvida. Você está tocando num ponto que eu acho muito importante, Rosinete, porque quem acompanhou essa transformação da antipsiquiatria tem também essa observação sua, que é muito pertinente, que existe uma faixa que está na rua, ela está abandonada na rua, e esses pacientes que antes eram de hospitais, eram da instituição, ficaram à deriva, porque eles estão num estado de tamanha gravidade que não comportam o CAPS, e, ao mesmo tempo, não existe mais a instituição para mantê-los cuidados, e não ali virar depósito de paciente psiquiátrico. Os CAPs não dão conta também, né? Então, ultimamente, aqui, o nosso hospital do estado, o único que está funcionando, pelo que eu sei, né? Também já para ser fechadas as portas, mas que é necessário. A gente tem coisas que a gente não pode negar, não é? E tem muitos pacientes que estão mendigando, né? Estão mendigando, estão na rua como mendigos, né? Fora a vulnerabilidade, porque como eles são psicóticos, algum protetor de gangue que use drogas os levam para esse caminho, e eles são completamente vulneráveis a qualquer pedido que for feito por alguém que cuide deles, né? Eles são massa de manobra de traficantes. Pois é, eu acho que nós ainda estamos procurando um meio termo, né? Para essa população tão vulnerável, tão carente, e que as pessoas pensam assim, só pensam no câncer, né? Quando diz câncer, porque sim, e os pacientes de doença mental, como estão? Quais são os cuidados, né? Esses estão esquecidos, são invisíveis, né? São invisíveis.
Palavra Não, perfeita. não Invisível. imagino a grande Uhum. população que existe de pacientes. Aliás, eu vi ultimamente que Uhum. está existindo uma campanha sobre saúde mental, porque Uhum. estão vendo que os afastamentos nas empresas têm sido devidos a, a transtornos mentais, Sim, né? sim. Então, que agora parece que vão olhar para isso, né? Aham, Já aham. o afastamento não é mais por câncer. Em Uhum. geral, eu digo câncer, mas tem outras doenças também, Sim, né? sim. Mas que o mais visível hoje é assim, É é uma saúde campanha, mental. É saúde mental. precisa olhar para a saúde mental. Eu creio que você, com essa questão, essa atuação sua, essa militância que você tem da psicanálise na sua região, na região de Maceió, e a abrangência que você tem, e esse meio de comunicação que nós temos online, nos permite, quem sabe, levantar essa questão, que quando você quer combater alguma questão grave, é natural que se levante uma voz muito firme, muito forte, como era nessa época, há 30 anos atrás, a massificação que havia do paciente que ficava depositado e abandonado pela família dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, eu creio que era bastante pertinente que a antipsiquiatria e tudo isso se levantasse contra esse nicho e essa declaração que os hospitais psiquiátricos, na época, eram depósitos, de fato, de pacientes psicóticos. E ali eles não eram cuidados e nem abandonados. Isso é fato. Mas existia também, como você está trazendo, do contato do hospital, da sua família, com pacientes, e mesmo da Nice Silveira, e mesmo os hospitais que eu já passei como estagiária de psicologia, um cuidado e um tratamento de hospitais que não eram esse lugar de depósito. E hoje nós vemos, nós que passamos por toda essa transformação, a gente vê esses pacientes na rua, em pleno surto, mendigando, abandonados igualmente pelo governo. Então, saiu de uma polaridade, como você muito bem colocou, de 8 para 80, e passou-se para outro. Hoje, a sociedade, nesse mecanismo de invisibilidade, finge que eles não existem. Mas eles existem e nós somos as pessoas que devemos gritar por isso. De o que pode ser feito para os nossos pacientes psiquiátricos vulneráveis a toda a droga que existe, mas principalmente ao crack, que estão na rua, completamente abandonados, sem nenhuma assistência do mundo chique, não é? Se você quiser, por gentileza, ampliar essa minha fala, por gentileza, Rosinete. Porque é uma coisa, sabe, Norma, é no papel, no birô. Eu fazer um projeto, né? É muito bom o projeto no birô. Outra coisa é executá-lo. Como executar esse projeto? Então, e talvez tenha sido assim que tenha acontecido. O pensamento é bom, não vou dizer que é ruim, mas foi um exagero. Parecia até uma coisa assim, de arrogância, de um, as pessoas ficaram assim eufóricas, não é, com essa questão, como se, sei lá, então Fosse sem ser uma uma coisa verdade consciente absoluta. do que realmente estivessem Sim. preocupados com o paciente mental. Estavam muito mais preocupados, talvez, com outros interesses do que com o Com a paciente em si, política, com a com política. a política do que com o paciente em si. Sim, Por sim. outro lado, né, Norma, a gente vê a dificuldade que a gente encontra das Uhum. pessoas fazerem terapia. Sim. Ainda existe todo um preconceito, né? Pô, eu não vou para psicólogo, eu não sou louco, Aham, né? sim. Então, isso daí está existindo, não Uhum. é? Existe, né? Que seria a primeira porta que Sem dúvida. deveria
para o tratamento, para a saúde mental, Uhum. seria a divulgação das psicoterapias Sim. com pessoas sérias, porque hoje, né, eu me permito, eu estava fazendo, você disse que queria saber, né, da minha vida, eu sou atleta, eu corro e faço musculação, acordo 3 horas da manhã, Aos 80 anos, Rosinete. aos 80, caminhando para 81. Acordo 3 horas da manhã, de Aham. segunda a sexta. Sábado eu me dou o direito de acordar às 4 e domingo a hora que Deus mandar. Aham. Então eu, Você eu, corre. eu corro e faço musculação, né? Ah, Mas por que eu disse isso? oi? Porque a gente estava falando de Nós estamos falando psicoterapia. em saúde mental e dor mental, e o quanto os nossos psicóticos do nosso país estão ao Deus dará, sem nenhuma cobertura, né? Estão na rua, mendigando. É. Aqueles E pacientes então, eles descuidados. hoje é necessário para a saúde mental, não só a terapia, mas também o exercício físico. Hoje é um complemento, não é? Claro. Não é uma coisa isolada. Hoje o homem é como um todo, mente e corpo, que precisam ser cuidados. Eu acho que tem que ser por aí, sabe? A gente iniciar por aí. O hospital psiquiátrico está lá na ponta, lá no fim, não é? Mas antes disso, tem outras alternativas. E por que não procurá-las, né? Sim. E por que temer, né? Hum. E então, tá certo. Deixa o Então, hospital como uma alternativa, mas antes disso, vamos ver outras coisas. isso. Rosinete, então, vamos. Para uma pessoa comum, uma pessoa leiga, que não é da nossa área, que esteja nos ouvindo, para você, por que a pessoa deve buscar uma psicoterapia, uma psicanálise, um trabalho para esse mundo psíquico? Quando eu começo a sentir algum desconforto, não é? Começo a ter insônia, vamos assim, falta de apetite, alguma coisa do tipo, algum sinal, né? Sempre tem algum sinal. Procure um profissional, faça uma entrevista. Ele vai dizer se você precisa ou não de psicoterapia. Os livros de autoajuda, ajuda a quem escreve, que ele ali desabafou, ele fez uma catarse, não é? Mas a gente precisa dar um mergulho dentro de nós mesmos para que a gente possa lidar com as nossas angústias, Uhum, com as nossas frustrações, que hoje são muitas. O uhum, mundo hoje não pode ser frustrado, a começar da criancinha, não é? A uhum. criança não pode ser frustrada, a criança tem que ter tudo. Hoje não existe limites. Pai e mãe não podem dizer não. As crianças estão, inclusive, batendo no rosto da mãe, desrespeitando dos pais. Uhum, Mas precisa ver isso, não uhum, é? uhum, Desde da pequenininho, que a gente vai dando limites, que a gente vai aprendendo a nossa criança a lidar com a frustração, porque se ela não aprende em casa, ela vai uhum. aprender na rua e Sim, vai ser muito pior para ela. eu achei. Né? Complementando a tua fala, quer dizer, você está dizendo, preste atenção nos seus sintomas. Se você tem uma insônia, se você tem angústia, se você se vê muito ansioso, faça uma entrevista, procure uma psicoterapia, uma pessoa, peça uma recomendação de alguém e faça uma primeira conversa. Para Pois você. é, um profissional, né, que realmente hoje tem muita gente. Eu sei, eu ia contar que um dia desse porque eu falei da minha
musculação e da minha corrida. Eu estava fazendo bicicleta. Quando estava fazendo bicicleta, e ao meu lado tinha uma moça no celular e falando com pacientes. Aí, uma horinha que ela teve assim desocupada, eu disse, é, você atende, né? Aí puxei conversa. Ela aí disse, com a conversa, ela disse, eu atendo, né? Uhum. Eu descobri que a gente precisa trabalhar o inconsciente, isso tem sido muito bom para mim e tem dado muito resultado. Aí eu disse, onde eu sou consultório? Ela disse, não, eu não tenho consultório, não. Eu trabalho online. Eu digo, tal. Aí eu disse, qual é a sua formação, né? Qual é Uhum. a sua linha? A gente sempre gosta de perguntar isso, qual é a linha, Aham. né? Aí, qual é a sua formação? Você é psicóloga? Não, não sou psicóloga, não. Eu sou massoterapeuta, massoterapeuta, Aham. massagista. Aham. Fiz 2 cursos online. Os pacientes desabafavam muito comigo. Aí eu fiz 2 cursos online e estou atendendo. Então, a gente precisa ter cuidado para Sim, onde a gente vai também, sim. né? Qual a formação da pessoa. Uhum. Diante de tantas demandas, a Uhum. gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, Uhum. Sim. né? Então, porque temos a questão também agora da IA, né, como terapeuta, e recentemente eu postei uma fala de uns pais que dizem que foram buscar a conversa na IA da filha para entender por que ela se matou, não é? Então, a análise ou todo o processo de aprofundamento da alma, do mundo psíquico, requer muitos anos de estudo. É isso que você, né, Rosinete, está trazendo aqui para nós, que até hoje você ainda estuda, e muito, com 80 anos e com mais de é, pelo menos 70 anos ou 60 e poucos anos de caminho no mundo da psi, não? O, como eu lhe disse anteriormente, para a gente, se a gente quer se manter no mercado de trabalho e à altura da Hum, demanda de hoje, da modernidade, a hum, gente tem que estar se atualizando. Eu sim. também acabei de fazer uma pós-graduação em adultermadura com Uhum. a, com a Adriana Mendonça e a Denise Souza, Aham. né? Inclusive, vai ter agora, no final de semana, um congresso internacional sobre a adultermadura. Eu vou até apresentar um trabalho também. Então, Uhum. é importante porque a demanda agora também é dos idosos, Uhum. né? Os Sim, idosos também estão precisando de acolhimento, o né? envelhecer, né? É, para envelhecer com dignidade, Sim. né? Uhum. Envelhecer a gente é um privilégio envelhecer, Sim. mas vamos envelhecer com dignidade, né? Aí sim é um privilégio, sem Não dúvida. é? Uhum. Né? Tantos ficam para trás, né? E se a gente continua, a gente tem que continuar à Ah, altura, né? esses termos, adultez, madura e envelhecer, está muito, nesse momento, na grande questão do mundo psi, né? É, É isso. é, tá. Muito bem, nós já estamos nos dirigindo para o final, tá? Também não quero te cansar, né? É, o que que você, olhando o que falamos aqui, o que que você gostaria de enaltecer que pode ser que não tenha sido tocado da tua história, da tua narrativa, Rosinete, dessa grande experiência que você tem como psicanalista e como pessoa atuante que é? Não, eu só queria dizer, primeiro agradecer a você, a sua generosidade em me convidar. Fiquei muito honrada,
realmente, e você querer ouvir um pouco da minha história. Por outro lado, eu quero dizer que a formação analítica, a minha análise, mudou a minha vida. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida, foi essa formação psicanalítica. Né? Tem momentos que eu disse, eu acho que eu não estava girando bem quando eu passei 9 anos, já uma pessoa madura, não era criança, né? Já tinha mais de 40 anos, indo de ônibus toda semana para Recife. Mas eu penso que eu só fiz isso porque realmente eu vi que valia a pena e que valeu a pena. Foi transformador para mim, a minha formação analítica. E eu recomendo. Então, que depoimento importantíssimo, né? Quer dizer, foi um grande investimento na sua alma, no seu psiquismo. Foi, também. Além de eu poder, foi para mim mesmo, né? Foi de vida, como também poder ajudar pessoas. E hoje poder fazer o trabalho que eu faço e que me gratifica bastante no Núcleo Psicanalítico de Maceió. É maravilhoso conhecer pessoas, ouvir pessoas. É um encanto, não é? Sem dúvida. Qual autor foi transformador na sua vida? Autor, eu diria que não foram vários autores, mas, acima de tudo, que é a minha análise pessoal. Isso é que foi a grande transformação da minha vida. Foi a minha análise pessoal. Não existe um autor. Eu diria que existem muitos atores, né? Pai, mãe, marido, filhos, a pessoa do meu analista, a pessoa dos meus supervisores, os meus clientes. Todos eles são transformadores na minha vida. Transformaram a minha vida e transformam a cada dia. Porque eu, como lhe disse, a cada dia eu aprendo mais. Sempre tem alguma coisa que eu estou aprendendo. E isso é maravilhoso, né? Dúvida. Rosinete, maravilhosa a sua entrevista, eu adorei. O meu feeling não estava, em hipótese alguma, um feeling muito preciso foi esse meu, tá? Você tem uma vivência dentro da psicanálise, dentro dessa grande e transformadora escola extraordinária. Você tem que exalar essa aprendizagem por todos os poros, isso mesmo, tá? Norma, desde que eu lhe conheci através da Annelise, existiu, parece que uma empatia, né? Que eu fiquei, sempre estou mandando mensagem para você e tal, e parece que a Annelise estava certa quando me indicou você, sabe? Porque realmente eu sinto que houve entre nós esse elo, né? Essa coisa de coração, Verdade. né? Eu só tenho que agradecer. Estou muito honrada, ouviu? E que você faz um trabalho extraordinário. Continue assim. É um trabalho que eu não vejo muita gente fazendo, ou quase ninguém. Um trabalho de coração que você faz, ajudando a difundir a psicanálise nesse mundo todo, né? No Brasil todo e no mundo todo. A psicanálise... Obrigada por sua generosidade. Obrigada a você, tá? Um prazer enorme essa nossa conversa. Fique bem. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.